Muita gente fala na internet sobre planejamento tributário, mas eu vejo pouca gente mostrando de fato como deve ser feito. E é isso que eu tento trazer aqui no canal. Hoje eu quero trazer para vocês um cenário real que se passou com a gente e uma forma fácil, tranquila e muito poderosa de diminuir até 8% da carga tributária de empresas que atuam diretamente no ramo medicinal, hospitalar, de saúde, home care, transporte de pacientes. Então, todo e qualquer serviço que possa ser equiparado a serviços hospitalares pode e deve utilizar de benefícios tributários. E eu quero te mostrar como fazer isso na prática agora. E não simplesmente falar que você pode reduzir utilizando um benefício legal de forma solta. Não, eu vou te mostrar todo o caminho que eu segui e que eu sigo quando eu estou fazendo um planejamento tributário para uma empresa. Então, dá uma acompanhada aí e veja de forma clara como a sua empresa pode reduzir ou como o seu cliente pode reduzir até 8% da carga tributária dele de forma imediata, fácil, rápida e segura. Tudo baseado em lei. Eu vou mostrar cada uma delas aqui para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e marcar a notificação para você receber sempre mensagem quando sair vídeo novo. E acompanhe a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, resultado em foco em todas as redes. E hoje a pauta é planejamento tributário. E esse, muito provavelmente, não vai ser alterado pela reforma tributária. Se você tem uma clínica, alguma atividade do ramo hospitalar voltado para a saúde e você fatura em torno de R$500 mil, se você tiver no lucro presumido, você vai ter uma presunção de 32% para tudo aquilo que você faturou. Então você teria 32% vezes R$5 mil. Você teria uma presunção de 160 mil. Sobre essa presunção de 160 mil, o que iria incidir? Primeira coisa, 9% de contribuição social, CSL. IR iriam incidir mais 15% sobre esses 160 mil, mais R$24 mil. O adicional de IR, você teria os R$160 mil menos uma dedução padrão de 20 mil, vezes 10%, mais R$14 mil, praticamente. Aqui foi a 14.400, é isso. Porque ali é 9 e aqui é 10, não está fazendo muito sentido. Uma carga tributária de R$52 mil, só de tributos federais. Isso aqui dividido por 160, mas desculpa, peraí. Não por 160, isso aqui dividido por 500, que é meu faturamento. Eu tenho quase 10% ali, um pouco mais de 10% de carga tributária. Então isso aqui é faturamento. Se eu pegasse esse mesmo cenário e projetasse ele com um benefício fiscal, essa presunção ela teria duas. Uma de 9%, uma de 8% e uma de 9%. A presunção de 8% ainda seria sobre o faturamento e a presunção de 9% também seria sobre esse mesmo faturamento. A contribuição social continuaria a mesma coisa, 45 mil vezes 9, aqui vezes os 15%, só aqui que mudaria, na realidade, porque aqui seria sobre essa presunção aqui, e aqui seria sobre essa presunção. Tem um erro aqui, inclusive, que eu vou corrigir agora. A alíquota é 9, a presunção é 12. Então, eu teria uma presunção de 12% aqui na CSL, uma presunção de 8% no IR, minha CSL 9%, meu IR 15%, e meu IR sobre os 40 menos os 20, 10%, R$13 mil. Esse valor aqui, dividido por esse, eu passo a ter uma carga tributária efetiva de 2,6768, e aqui eu teria uma carga tributária de 10,48, quase 8% de redução, 7,8 mais ou menos. Então, uma redução absurda aqui em cima. Num cenário só como esse, eu teria uma redução basicamente de 52 mil menos 13 vezes 12 meses. Só nesse cenário eu estou falando praticamente de mais um mês de faturamento de redução de carga tributária. Vamos falar que isso não é viável, não é necessário, não é interessante para o seu negócio? Agora, quem pode fazer isso que pode estar sendo tributado errado? Clínicas médicas, hospitais, empresas de home care, até mesmo empresas de transporte rodoviário, transporte de pacientes. Por quê? Estudando a lei e tentando entender esse cenário,
eu voltei basicamente o que eu sempre recomendo, volta na lei desde o começo. Então eu tenho aqui Lei 9.249 de 1995, ela institui a base de cálculo do imposto, ela vai ser mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida, ou seja, 8% do meu faturamento é o que eu estou considerando como lucro, já deduzido de devoluções, cancelamentos, tudo isso. Então, quando eu venho aqui e venho no artigo 3, parágrafo 3, ele coloca o seguinte: será 32% para as atividades de prestação de serviço em geral, ou seja, toda e qualquer prestação de serviço, exceto serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico, terapia, patologia, clínica e por aí vai, desde que sejam prestados e organizados sob uma forma de sociedade empresária que atendam às normas da Agência de Vigilância Sanitária. Entendendo isso aqui, eu consigo avaliar que eu sairia de um cenário de 32% porque é serviço, iria para o cenário de 8 e 12 porque é um benefício fiscal. Ah tá, mas aqui ele só fala do IR, Carlos. Ele não fala da contribuição social. Então por isso que eu fui entender numa solução de consulta que ela fala que sim, para fins de aplicação da presunção de 12% sobre a pessoa física vista como base de contribuição social, a forma consideram-se serviços hospitalares aqueles que se vinculam à atividade de desenvolvimento hospitalar. Ou seja, se eu estou vinculado à atividade de desenvolvimento hospitalar, eu sim posso também recolher o COFINS, a contribuição social, a 12%. Só que ele fala em todos os lugares, ela tem que se desenvolver atividades que estão relacionadas à resolução da Anvisa. Então a gente foi até a resolução da Anvisa para entender o que é um hospital. O que são as atividades? Atendimento ambulatorial e hospital dia, atendimento imediato, que é o pronto-socorro, atendimento de regime de internação, é qualquer time de internação, e apoio ao diagnóstico e terapia. Quando eu vi isso, eu fui procurar outros pareceres para entender se será que qualquer atividade se encaixa? E aqui vem a parte mais interessante. O que ele fala? Ele fala que a lei é objetiva e não subjetiva, ou seja, ela fala que tem que caracterizar o hospital, mas ela não tem um entendimento subjetivo do que seja hospital. Então ele fala aqui que ela tem uma interpretação de forma objetiva, na perspectiva de atividade realizada pelo contribuinte, portanto a lei, ao considerar o benefício fiscal, não considerou característica ou estrutura do contribuinte em si, ou seja, um critério subjetivo. Ele não considerou que ele tem que ter um hospital, tem que ter uma estrutura hospitalar. E esse daqui em si, eu estava lendo exatamente para entender o cenário de, aqui ó, exemplo, a necessidade de manter estrutura, obtenção de benefícios para fins da redução, deverá ser considerado serviços hospitalares, aqueles que vinculam a atividade desenvolvida pelos hospitais, voltando diretamente à saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados interiores hospitalares, excluindo-se simples consultas, atividades que não se identifica como prestador no âmbito hospitalar, mas sim nos consultórios médicos. Ou seja, fica claro que eu posso utilizar desde que eu atenda serviços que sejam de características hospitalares. E aí eu comecei a ler outras legislações para tentar entender se o serviço de home care na época se encaixava. E sim, ele se encaixa. Porque tem uma solução de consulta que fala que sim, ele se encaixa e que ele pode utilizar a CSL de 12, automaticamente vai também poder utilizar o IR, e ele tem um vínculo diretamente à atividade hospitalar. O que eu sempre falo com o cliente? O vínculo ali hospitalar e a atividade 8%, ele é de comércio. Então, desde que você consiga utilizar insumos comprados por você mesmo, você está caracterizando uma atividade hospitalar. Então, você está mantendo internado, você está fazendo o atendimento ambulatorial, você está mantendo internado, você está fazendo um pronto-socorro ou você está fazendo um apoio, um diagnóstico, uma terapia dessa pessoa. Então, qualquer uma dessas atividades. E aí depende do seu estudo. Se você tem, por exemplo, uma empresa de transporte de pacientes, se você tem uma empresa de home care, se você tem uma empresa de clínica de algum tipo de atividade que mantém as pessoas internadas ou faz algum diagnóstico ou alguma terapia, que não é simplesmente uma consulta, que tem utilização de insumos, que tem utilização de recursos de uma estrutura mais robusta. Se você está num cenário como esse, você muito provavelmente pode utilizar desse benefício que a gente acabou de calcular aqui agora e verificar esse benefício que a gente calculou aqui agora e talvez, dependendo do cenário,
trazer quase um outro faturamento para o seu negócio. E não é um faturamento a mais, é um faturamento em lucro. Então, isso aqui é absurdamente significativo. E se você souber como interpretar toda essa lei que eu te passei, todo esse cenário, e aproveitar esse benefício no seu negócio, a rentabilidade pode ser absurda. Não deixe de olhar para isso, não deixe de olhar para tributário, para contabilidade como uma ferramenta estratégica e não simplesmente como uma obrigação. Contabilidade pode ser muito mais que isso, desde que seja bem feita. Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que tenha ficado clara essa visão como um todo, tanto a parte da economia, quanto a legislação, quanto os benefícios e também como fazer esse benefício acontecer. Se você ficou com alguma dúvida disso, pode entrar em contato com a gente. A gente trabalha muito com esses benefícios no caráter de risco, ou seja, só tem cobrança se a gente conseguir almejar o benefício. E a gente faz o pedido, atualiza o cenário da sua empresa, cria as edições, as estruturas, as alterações contratuais necessárias para você se encaixar nesse cenário, avalia como tornar o seu negócio cada vez mais seguro de ser tributado dessa forma e até orienta a sua contabilidade se necessário. Então, a gente está aqui para te apoiar. Não se esquece, se tiver um cenário como esse, entre em contato com a gente. Eu sou o Carlos Pires, espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, marcar o sininho para você ser notificado e acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para resultado e foco em todas as redes. E lá a gente traz muito mais conteúdo sobre esse material, sobre isso no dia a dia e como que eu aplico isso na prática. Você vai ver acontecendo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.